Jesus disse, meu pai trabalha até agora. E ele falou, e eu trabalho também. Mas lá em Isaías 64, nós vemos uma declaração sobre o nosso Deus, que é um Deus que trabalha para aquele que nele espera. E Jesus disse, meu pai trabalha até agora, e eu trabalho também. E nós recebemos do Senhor o fruto do seu trabalho. Louvado seja Deus. Amém? Hoje tivemos uma aula que me disseram que foi muito boa, sobre o Espírito Santo. Foi a segunda aula da doutrina do Espírito Santo. Foi uma bênção. Lamento a sua ausência, porque eu não vou poder repetir essa aula. Não foi gravada, você vai ter que pedir a alguém que te ensine. Hein? Mas nós vamos, no mês que vem, nós vamos ter a primeira aula sobre a doutrina do homem, antropologia bíblica. O que é o homem no planeta Terra depois da sua queda? Vamos falar um pouco como ele era antes da queda, e vamos explicar. E qual é o estado do homem hoje. Não sei quantos aqui sabem que a igreja reconhece 3 classes de pessoas no tempo de hoje. Alguns acham que é o ímpio e é o salvo. Não é. A Bíblia declara que o Senhor considera 3 tipos de pessoas nos dias de hoje. O judeu, o gentio e a igreja de Deus. Então, é importante que a gente conheça qual é a realidade do ser humano nos dias de hoje, para que a gente possa se localizar até como aquele que faz parte da igreja de Deus, para também entender o seu papel neste mundo. Há um papel para aqueles que pertencem à igreja de Deus. Eu gosto da cadeira azul, foi uma ideia minha comprar cadeiras azuis para a igreja, mas eu estou meio frustrado, só estou enxergando o azul aqui. Eu gosto muito da cadeira azul porque geralmente eu não a enxergo. Eu vejo uma variedade de cores que são as roupas de vocês, bem coloridas. Mas hoje eu estou aqui com essa. Paciência. Levante só um pouquinho, por favor. Te agradeço. Uns 10 centímetros. Tá bom. Está um pouquinho mais, mas tá bom. É aí que eu quero. Não, 10 centímetros não era o número certo. Você acertou sem saber. Glória a Deus. Acho que eu vou pôr meu casaco. Se depois eu precisar tirar, tudo bem. Por favor, me alcança meu casaco. É que eu sou um cara friorento, a Silvia sabe. Então, às vezes eu ponho para estabilizar a temperatura. Talvez a idade também. Meu termostato não funciona muito bem. Então, para ficar mais confortável, eu acho que está uma temperatura boa, não estou sentindo frio exagerado, mas... Eu tive um pastor que ia dar uma aula, ele ficava 10 minutos mexendo nas coisinhas e falando. Também eu me lembro do pastor Antônio Elias, que geralmente jogava uma conversa fora durante uns 10 minutos, antes de começar a falar a palavra. Depois eu entendi que alguns irmãos ficam falando para que a unção chegue, porque eles precisam estar um pouquinho mais fortalecidos. Talvez seja este aqui, porque lá eu não estava sentindo. Amados, eu vou entrar na palavra de Deus assim como quem não quer nada. Vou usar alguma coisa que eu falei de manhã. É o enredo que eu sinto que eu tenho para esta noite. Eu vou começar com um versículo só de Atos 13:52. Eu decidi começar por esse versículo por causa do louvor. Atos 13:52. Os discípulos, porém, transbordavam de alegria e do Espírito Santo. Conjunção adversativa? É isso? Porém, mas, porém, todavia, contudo. Os discípulos, porém, porque
eles estavam tendo uma reação que parecia não ser conforme a circunstância que estavam enfrentando. Os discípulos, porém, transbordavam de alegria e do Espírito Santo. E lá, enquanto o coro ensaiava, aliás, participe do coral, ele te edifica. Você pode achar que não, mas aquele ensaio chato edifica a tua vida. Você é abençoado. São 2 horas que você fica concentrado nos pensamentos em Deus. Bom, mas eu considero outra meia hora também, que nós estamos aqui depois até a hora do culto começar. E quando você fica sem ele, você estranha, porque a sua vida muda. E você fala, mas por que será que está mudando a minha vida? Bom, são 2 horas a menos. Para mim, 2 horas com o Senhor, ou ligado às coisas do Senhor, representam muito, porque a maior parte do tempo eu não fico. Imagina você. Então, mas eu estava lá pedindo alegria, né? Alegria do Senhor. Porque a alegria do Senhor é a nossa força. E esse versículo eu tinha destacado, acho que vou ler esse texto aqui de Atos 13, uma parte dele. E aí nós cantamos um louvor final que falava de transbordar. Lembra a letra? Que eu sempre esqueço. O rio transborda. E vocês estavam transbordando aqui. Vocês estavam transbordando. Porque quando a gente se enche do Espírito Santo, ele não para no ponto culminante do copo. Ele extravasa, ele transborda. Jesus fala que no nosso interior fluirão rios de água viva. É uma fonte efervescente, aquilo vai transbordando, aquilo vai transbordando, aquilo vai transbordando. E eu quero ler um pouco de Atos 13, fazer algum comentário a respeito dele, e depois eu vou para os outros 2 textos e vou terminar. Eu não posso dizer que vai ser curto, porque eu sempre falo que tem pouca coisa, acho que vai ser curto, mas depois não é. Não quero frustrar vocês. Também não sei se alguém está com pressa. Vou começar lendo os 3 primeiros versículos de Atos 13, porque eles dão o teor da conversa. Antes, amado Deus, é o Senhor que tem que falar. Eu sou um vaso inadequado, mas eu creio que é adequado porque o Senhor escolheu. Se o Senhor escolheu, o Senhor sabe o que faz. Então, o Senhor pode fazer comigo o que o Senhor quer. Eu peço que faça. Faça também com esse povo o que o Senhor quer, nesta palavra. Edifica este povo na palavra. É que eu te peço em nome de Jesus Cristo, o Senhor. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo. O Espírito Santo fala. Ele é Deus, ele é uma pessoa. Faz parte da aula de manhã. Disse o Espírito Santo, separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. O Espírito Santo chama, o Espírito Santo escolhe. Obra do Senhor é separação. Você quer servir a Deus, você vai ser separado de alguma coisa. Eles aqui foram separados até da igreja que frequentavam. Então, jejuando e orando, e impondo sobre eles as mãos, os despediram. Eram ungidos de Deus, mas iam ser designados para uma obra. Então, eles impuseram as mãos sobre eles. Fábio ensina princípios elementares da doutrina de Cristo, e um deles é imposição de mãos. A rigor, se você olhar a vida de Barnabé e Saulo, eles não precisavam de imposição de mão nenhuma. Mas o Espírito Santo achou que necessitavam. Impuseram as mãos sobre eles, para que pudessem fazer a obra. A imposição de mãos tem um lugar muito importante na obra do Senhor. Com ela se reparte as coisas que Deus dá. E com ela se delega funções, se delega atribuições para pessoas servirem a Deus. Pessoas tentam se levantar sozinhas, não funciona, porque Deus estabeleceu o corpo, e é o corpo que deve gerir estas coisas. Estou divagando, deixa eu voltar aqui para o texto.
Enviados, pois, pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. É a primeira viagem missionária de Saulo, que depois foi chamado Paulo. E ele executou 3 viagens missionárias. Na verdade, eu julgo que ele fez 4, porque quando ele foi enviado preso para Roma, talvez tenha sido a maior viagem missionária dele, porque ele foi pregar lá na sede da Raposa. E aí vai dizendo o que vai acontecendo na viagem. Houve um episódio ruim com João Marcos, que estava acompanhando eles, e que não deu certo. Mas aí, eles chegam a um lugar chamado Antioquia. Eles saíram de Antioquia e chegaram a Antioquia. Não, é que Antioquia é da Síria, e essa Antioquia da Pisídia é outra região mais ao norte. E lá, ele está na sinagoga. E os irmãos da sinagoga, no verso 15, diz assim: se tendes alguma palavra de exortação para o povo, dizei-a. E Paulo faz um longo discurso muito bonito. No versículo 22, ele fala aquela coisa preciosa sobre Davi, onde Deus fala dele: achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Que coisa boa se Deus falasse sobre mim, sobre você, essas mesmas palavras, né? E vai falando, mas ele vai falar mais de Jesus. Falando da morte de Jesus, no verso 29, ele diz: depois de cumprir tudo o que a respeito dele estava escrito, tirando do madeiro puseram em um túmulo, mas Deus o ressuscitou dentre os mortos. E no 32 ele fala: nós vos anunciamos o evangelho da promessa feita a nossos pais, como Deus a cumpriu plenamente a nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus. A promessa era para nós, e Deus a cumpriu ressuscitando Jesus. Continuando, verso 38. Tomai, pois, irmãos, conhecimento de que se vos anuncia a remissão de pecados por intermédio deste. E por meio dele, Jesus, todo que crê é justificado de todas as coisas das quais vós não pudestes ser justificados pela lei de Moisés. Notai, pois, que não vos sobrevenha o que está dito nos profetas: vede, ó desprezadores, maravilhai-vos e desvanecei, porque eu realizo em vossos dias obra tal que não crereis se alguém vô-la contar. E infelizmente a profecia estava se cumprindo, eles não estavam acreditando que Jesus era este. E então eles continuavam. No versículo 43, não, desculpe, no 42 diz que eles saíram, encerraram o discurso por aí. E os cidadãos daquele lugar rogaram-lhes que no sábado seguinte lhes falassem essas mesmas palavras. E muitos judeus e prosélitos piedosos seguiram Paulo e Barnabé. E esses continuaram falando e persuadindo a perseverar na graça de Deus. No sábado seguinte, afluiu quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Oba, esfrega a mão. Eles foram enviados, o Espírito Santo levou eles lá, e agora que sucesso. Está todo mundo reunido para ouvir. Mas os judeus, sempre tem um mas, vendo as multidões, tomaram-se de inveja e, blasfemando, contradiziam o que Paulo falava. A reação humana é sempre imprevisível, embora seja muito previsível. Uma porção de gente gostou e queria mais. Tem gente que não gostou do sucesso e se levanta contra. É histórico isso. Então, Paulo e Barnabé, falando ousadamente, disseram: eu tinha que vir para vocês primeiro, mas já que vocês rejeitam, vocês se julgam indignos da vida eterna, nós vamos para os gentios. E ele declara uma palavra do Senhor em Isaías 49,
49:6. Eu quero declarar para vocês, Igreja Água da Rocha, para que vocês ganhem alento, entendam o que Deus faz. Quando eu estava em Portugal, no exílio, de um mês, eu estava lá, num lugar bem gostoso, um prédio alto, numa varanda, olhando para o Tejo. Eu pensava que era o oceano, acho que era o Tejo, porque era a foz ali. E pedi uma palavra para o Senhor, como a irmã Regiane falou aqui que fez. E recebi esta palavra que está escrita aqui, mas que está registrada em 49:6. Eu te constituí para a luz dos gentios, a fim de que sejas para a salvação até os confins da terra. Não sei quantos sabem, mas depois desse evento, um pouco depois, eu, saindo da igreja presbiteriana, estando em Maranata, e depois precisando sair de Maranata, eu fui agregado ao ministério chamado Luz para as Nações, que tinha este chamado que está aqui. Nós temos um chamado para as nações, nós já chegamos aos estados. Hoje de manhã tivemos uma notícia a respeito de nações. É estranho, mas um pastor de Moçambique que abriu um trabalho e pediu que ficasse debaixo de Água da Rocha. Como ele conhece? Por referência de alguém que esteve aqui em nossos cursos. Eu não sei o que vai dar isso, mas eu sempre procuro observar a maneira como Deus se move. E um irmão, pastor, profeta deste lugar, domingo passado, me deu um recado. Eu estava aqui nos Estados Unidos, estava orando, e o Senhor mandou dizer que não é para parar com a visão missionária. Quem nos conhece mais de perto sabe que enfrentamos alguma dificuldade. E pensamos, bom, acho que não vai dar para fazer aquilo que nós queríamos fazer, mas a ordem veio. E depois da ordem veio uma notícia assim: eu só posso, como o pastor José, ficar entregando as mãos. Glória a Deus. Mas não é disso que eu quero falar. O versículo 48 fala uma coisa muito interessante, que é doutrina, e que bate com aquilo que eu creio sobre o Senhor. Os gentios, ouvindo isto, regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. É interessante. Creram os que haviam sido destinados. Eles foram destinados por Deus para a vida eterna, mas eles creram. Eles creram por si. Eles não creram porque Deus os obrigou a crer. É mistério, diga, é mistério. As coisas de Deus são profundas. Os pensamentos deles são mais altos que os nossos. Mas o fato é que eles creram porque Paulo recebeu um chamado, obedeceu ao chamado junto com Barnabé, saíram de Antioquia, debaixo da delegação de Deus, e no poder de Deus chegaram lá e transmitiram palavra. Deus podia ter um sistema de call, né? Como é que chama? Call center. E podia dar como é que chama aquela lista de endereços que eles recebem, que eles compram, hein? Eu não sei como é que chama. Mas o fato é que eles recebem uma lista onde está o teu nome e eles ficam te perturbando. Você não deu o nome lá, mas eles conseguem essas listas e ficam te perturbando. Deus podia pegar essa lista dos destinados e passar um call para cada um deles, e eles já chegariam à vida eterna. Não é assim que Deus estabeleceu. Deus estabeleceu que o homem decide coisas, o que aumenta a nossa responsabilidade. Mas é só um passando aqui. Mas, o verso 50 diz assim: mas os judeus instigaram as mulheres piedosas. Mulheres piedosas foram instigadas pelos judeus e os principais da cidade, e levantaram perseguição contra Paulo e Barnabé, expulsando-os do seu território. E estes, sacudindo contra aqueles o pó dos pés, partiram para Icônio. Os discípulos, porém, transbordavam de alegria e do Espírito Santo. Os discípulos, predominantemente aqui, aqueles que ficaram na cidade.
transbordaram de alegria e do Espírito Santo. Mas certamente Paulo e Barnabé eram participantes desta alegria. As circunstâncias eram desfavoráveis, porque começou muito bem aquele fogo, aquela coisa, mas de repente lá vem o inimigo, semeia a cisânia e a coisa fica ruim a ponto deles praticamente serem expulsos da cidade. Mas o resultado é que a alegria do Espírito Santo estava ali e eles transbordavam dessa alegria. A coisa está difícil, querido? As coisas se levantam contra você? Há algo em Jesus, e Jesus está em mim, está em você. Lembra do que eu falei? Quem você é em Jesus? E quem é Cristo em você? Não importa o que está rolando aí, aliás, foi dito aqui no testemunho, não importa o que está rolando aí, você tem uma alegria que ninguém pode tirar, e é quando você obedece e serve a Deus. Eles estavam em obediência a Deus. Deus mandou ir, Deus não disse que vai dar tudo certo. Em outro lugar, eles não só foram expulsos, mas Paulo foi apedrejado a quase estar morto. Mas o fato é que, em face a todo o fracasso da perseguição, eles tiveram tremendo sucesso, porque eles deixaram ali pessoas que transbordavam de alegria e do Espírito Santo. Mas eles mesmos encheram-se de alegria e transbordavam do Espírito Santo, porque viam que pessoas haviam chegado à fé salvadora. No Senhor, o trabalho não é vão. O nosso trabalho não se mede pelos que se perdem. O nosso trabalho é recompensador naqueles que são salvos. Você está salvo? Então louvado seja Deus. O nosso trabalho tem sucesso. E há uma alegria que ninguém pode tirar. Foram para Icônio, e Paulo e Barnabé entraram juntos na sinagoga judaica, e falaram de tal modo que veio a crer grande multidão. Começa a repetir a história, tanto de judeus como de gregos, mas a história se repete outra vez. Mas os judeus incrédulos incitaram e irritaram os ânimos dos gentios contra os irmãos. A história se repete outra vez. Estava indo tudo bem, de repente parece que vai tudo mal. Eles podiam ficar frustrados, derrotados. Mas, diz o verso 3, demoraram-se ali muito tempo, falando ousadamente do Senhor, o qual, presta atenção, o qual confirmava a palavra da sua graça, concedendo que, por meio deles, se fizessem sinais e prodígios. Por isso, eles transbordavam de alegria e do Espírito Santo, porque o Senhor era com eles o tempo todo. Obedeça ao impulso de Deus e vai e faz o que tem que fazer. E você vai ver que o Espírito Santo confirma a palavra da graça. E se precisar de sinais e prodígios, ele executa. Quantos podem crer nisso? Esse é um dos objetivos, essa parte que eu já falei. Mas eu quero dizer para você uma coisa. A minha alegria e a sua alegria não dependem das circunstâncias externas. Se fosse assim, nós estaríamos fritos pelos próximos 2 anos, no mínimo. De um certo sentido, Paulinho falou uma coisa semelhante. Ele falou em 2 anos. Você não precisa ficar preocupado. Nós temos alguém sobre nós que é soberano Senhor de todas as coisas, que é o dono de todas as coisas, e nós estamos como delegados dele. Ainda que nos atirem pedras, o fruto do trabalho vai produzir alegria transbordante. E vamos estar cheios do Espírito Santo, é altamente compensador. A igreja no Brasil não tem
se acostumado a passar por grandes dificuldades e perseguições. Mas nem é isso que está se levantando contra nós. Mas há uma alegria que ninguém pode tirar. Mas eu vou passar agora a uns textos da manhã, mostrando que o problema da nossa alegria não está nas circunstâncias exteriores, e nós geralmente pomos a culpa nas circunstâncias. A irmã veio dar testemunho aqui. Eu não esperava uma vitória tão rápida, mas louvado seja Deus, Deus é mais do que a gente pensa. É uma coisa, porque ele é fiel, ele é fiel à sua palavra, ele vela pela sua palavra para cumprir. Não tem conversa, não tem conversa. E louvo a Deus também, porque eu tenho insistido, respire espiritualmente, e o testemunho chega. E Paulinho foi franco, porque nem eu respiro espiritualmente toda vez que preciso. Às vezes eu me lembro. E glória a Deus porque me lembro. E eu vou pedir que você venha comigo a Efésios. Capítulo 4. É uma situação semelhante a que a irmã testemunhou, mas há outras circunstâncias também diferentes, que não é a questão da irmã. E não estou falando isso aqui por causa dela, mas eu senti que de manhã era uma coisa forte e eu podia trazer à noite, senti agora à tarde que podia trazer à noite. Estou trazendo. Não sabia o que era testemunhar. Vou ler a partir do verso 25. Estamos falando do Espírito Santo. O Espírito Santo aparece no verso 29, mas não precisa antecipar. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Quantos reconhecem aqui o corpo de Cristo? Esta ceia, ela nos lembra que somos parte do corpo de Cristo. E a Bíblia nos exorta em Coríntios, a quando nos aproximamos da ceia, nós discernirmos o corpo. Significa que a pessoa que está ao seu lado não é estranha a você. Não só do ponto de vista que você não a conhece, não, você a conhece, talvez você nem a conheça tanto quanto devia, mas saiba, ela está no mesmo corpo que você, porque até onde eu posso ver, a grande maioria aqui é de crentes. E nós somos injetados num corpo, batizados num corpo. Não se... Deixa a mentira de lado. Esquece a mentira. Não fale a mentira. A irmã mencionou a mentira aqui também, não especificou qual foi. Nós somos facilmente tentados à mentira. Mas eu vejo a mentira muitas vezes aqui dentro. Ali na sala de cura interior de libertação, muita gente vai lá voluntariamente, porque ninguém é obrigado a fazer isso, chega lá e mente sobre a sua vida, ou esconde. Não posso falar agora, porque está sendo gravado. Mas de manhã eu falei, isso virá burrice. Eu acabei falando. Porque você vem voluntariamente, espontaneamente, para fazer um trabalho. E chega lá, você mente, então dá licença, né? Não perca o nosso tempo. Fale a verdade com o seu irmão. Quantas coisas você esconde do seu irmão que está dando porque você não quer chatear? Ah, eu não quero chatear. Você não quer chatear, não é ele ou ela. Você não quer chatear, é você. Você está querendo se proteger. Aparentemente, você não quer chatear outra pessoa. Irai-vos e não pequeis. Engraçado. É possível você se irar e não pecar. Como é que se pode explicar isso? Quando a irmã veio falar comigo aquele dia, eu não fiquei irado, mas podia ter ficado. Mas eles perceberam que eu parei de falar um pouquinho e fiquei olhando uma situação que geralmente provoca ira. Não por causa de quem pratica, mas por causa daqueles que deviam fazer alguma coisa e não fazem. Não vou ser mais claro que isso. Não era com você. Nem com o Paulinho. Mas eu fiquei. Aquilo provocaria ira. Mas ela não extravasou.
É possível você sentir o sentimento, porque aquilo provoca o sentimento. Mas se aquilo é controlado no espírito, o pecado não chegou. A tentação estava lá. A coisa estava latente. Mas você não entrou no pecado. Continuando. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Quanto tempo você demora para esquecer? Nem deis lugar ao diabo. E aqui você aprende. A mentira e a ira extravasada são lugares, são plataformas onde o diabo assenta a sua fortaleza mental e começa a tomar conta do crente. Porque essa palavra é dada para crentes que foram exortados a ser cheios do Espírito Santo. Ou serão exortados daqui a pouquinho. Aquele que furtava, não furte mais. Para com isso. Antes, trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Não é para você ter bastante, é para ter sobrando, para você poder ajudar os outros. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Casados, novos ou velhos. Quantos de vocês gritam com o cônjuge? Eu não vou perguntar quantos arranham o cônjuge. É incrível, né, José? Não, deixa para lá. Eu vejo gente nova que ainda nem casou e já estão se xingando. O que vocês esperam da vida? Quando você fala alguma coisa pesada pela primeira vez para uma pessoa que você ama, você está criando um hábito que é extremamente perigoso. Evite começar com essas palavras. Ah, mas me provocam. Resista. Irai-vos e não pequeis. Provocado, mas resista. Da minha boca, não. Se o diabo quer usar outra boca, que use. A minha, não. Faça um pacto com Deus. E sim, unicamente a que for boa para edificação. Quem ainda não começou a namorar, vai namorar daqui a pouco, guarda isso na mente. Não fica falando besteira para a pessoa que você está querendo amar. Se quer amar, você quer ser amado. E começa a destruir o amor com as palavras que saem da sua boca. Eu vou falar outra vez. Está gravado, não devia falar, mas é burrice. E povo de Deus não é povo burro, é povo de sabedoria. Conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E agora, finalmente, e não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. É um selo, é uma marca indelével, irremovível. É um selo de Deus. Mas não é só o que vem antes que nós estamos exortados, mas o que vem de vós. Longe de vós toda a amargura. E aqui eu quero concentrar um pouquinho. Tem a amargura, tem o falso consolo e tem o tadinho de mim. Quem que eu vou escolher agora? Vem aqui você. Ela está tão amargurada. Olhe para a cara dela. Ela está tão amargurada. Vem mais aqui. E aí ela vem e conta a razão. É porque fulano fez para mim, fulano, você não sabe o que me aconteceu. E eu, como sou uma pessoa consoladora, eu falo, não, mas você é assim mesmo, as pessoas são assim, não liga não. Você tem toda a razão, mas, sabe, você... Um dia Deus vai tratar dela. Não liga. Eu estou alisando o tadinho de mim dela. Tadinho de mim é um demônio. E ele vai crescendo lá dentro. E a amargura vai ficando. Quando eu devia falar, olha, querida, realmente fizeram, mas o senhor diz aqui, o que está em seguida. Eu vou ler assim que você sentar. Pode sentar. Eu vou ler. Então, a maior parte dos consoladores de igreja alisam o tadinho de mim da pessoa. Porque é uma amiga, é um amigo. Não, você tem razão, essa pessoa sempre faz isso. E vai por esse lado.
A gente tem que aguentar os inconvenientes, a vida é assim mesmo. E você carrega a amargura. Você quer uma coisa que não é feita. E você deixa ela crescer em você. Vou continuar lendo. Na sua amargura, e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmias, e bem assim toda a malícia. Antes, ao invés disso, sede uns para com os outros benignos. Viu, querida amargurada? Ei, Melissa, você que estava amargurada. Você não estava, mas só estou. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Então, quando alguém vem para você dizendo que está triste, ressentindo-se, porque foi maltratado por alguém do corpo, reconheça que aquilo é ruim, sim, não devia ter acontecido. Mas lembre-se de exortar com a palavra. O Senhor Jesus recomenda para você, para a tua saúde, que você perdoe do jeito que Ele te perdoou. É para a tua saúde. Não guarde esse ressentimento. Não carregue isso no teu corpo. Não carregue isso na tua mente. Não dê um espacinho para o diabo te dominar através dessa amargura e desse ressentimento. Muito menos se vingar com palavras pesadas. Como também Deus em Cristo vos perdoou. Então eu quero dizer para você, o que tira a nossa alegria como crentes não são as circunstâncias externas. O que tira a nossa alegria como crente geralmente brota aqui dentro. Aqui nesta cachola e aqui neste coração. Olha para a tua vida. Se alguma coisa está te aborrecendo, perceba. Alguém provocou e talvez você tenha razão. Mas o que interessa se você tem razão, não, se o remédio que Deus te recomenda é tomá-lo como modelo. Se você vai sarar da tua enxaqueca, se você perdoar, por que você insiste em ficar com dor de cabeça? Eu tenho direito porque me fez mal. Então, conserva o teu direito e a tua enxaqueca. Paciência. O que eu senti do Senhor é que eu devia dizer isso. Há uma alegria para quem obedece ao Espírito Santo. Paulo tinha essa alegria. Ele promovia alegria naqueles que eram salvos. E ele mesmo tinha essa alegria. E ele transbordava dessa alegria. Essa alegria era transbordante. Ninguém pode tirar. Jesus falou, eu dou uma alegria que ninguém vai poder tirar. É a alegria de servir a Deus. Mas ao invés de servir a Deus com alegria, nós entristecemos o Espírito com essas reações. E aí a alegria vai saindo de nós. E nós vamos ficando sequinhos. E nós achamos, eu não estou triste, eu não estou alegre, porque veja a dificuldade que nós estamos passando. Amado, não é a dificuldade que estamos passando que está tirando a tua alegria. Você está sendo roubado aqui dentro. Por você mesmo. Cheios do Espírito, sem entristecer o Espírito de Deus, nós ficaremos felizes, ficaremos alegres, com aquela alegria, e fazendo o que Ele quer, ficaremos com aquela alegria. Eu quero ler, para terminar, agora para terminar, 1 Tessalonicenses 5. Nós vivemos tempos difíceis. Quantos concordam com isso? Aparentemente não vai sobrar alegria para ninguém. Quantos concordam com isso? Mas você tem quem? Quem você é em Cristo? Quem você é em Cristo? Você é renascido nele? Você faz parte do seu corpo? E quem é Cristo em você? Ele mora de fato em você? E o seu poder está atribuído a você? Você reconhece a sua identidade e você reconhece o poder de Deus na sua vida? Então, você está protegido por Deus dessa dificuldade toda. E agora, em 1 Tessalonicenses 5, eu vou ler a partir do verso 14.
Exortamos-vos também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos. Para de passar a mão nas costas de quem está amargurado. O remédio para ele é perdão. Perdão que parte da pessoa. Esse remédio, eu lembro que quando eu fazia um corte, os farmacêuticos antigos eram sádicos. Quando eu fazia um corte, para ter certeza de que foi tratado, que eu fiquei bom, me passavam mercúrio cromo, mas ardia de eu pular. Quantos se lembram disso? Tem gente velha desse lugar. Hoje fizeram um tal de metiolato que eu passo e falo, será que faz efeito mesmo? Mas aquela dor me garantia que aquilo fazia efeito. Eu te conto outras também, se você quiser. Desde que você tenha paciência para sentar do meu lado. Mas era duro, você, qualquer cortezinho, meu, doía, aí botava aquele negócio em cima, você dava pulo. A dor original você esquecia, porque o remédio fazia doer mais. Admoesteis os insumissos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos, e sejais longânimos para com todos. Evitai que alguém retribua outra em mal por mal. Pelo contrário, segui sempre o bem entre vós e para com todos. Regozijai-vos sempre. Orai sem cessar. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não apagueis o Espírito. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Não apagueis o Espírito. Se você insiste em entristecer o Espírito, a luz vai, como um dimmer, você vai virando ele, a luz vai apagando. Daqui a pouco você não enxerga mais a atuação do Espírito Santo na tua vida. Mas há um sentido em que esse apagar do Espírito é você rejeitar as ordens que recebe. Paulo e Barnabé transbordaram de alegria do Espírito Santo, apesar de serem rejeitados. Porque quando receberam a ordem, eles não titubearam, eles foram com alegria obedecer. Eles não foram sozinhos. Antes de partirem, por direção do Espírito Santo, impuseram as mãos sobre eles. Eles sabiam, nós vamos debaixo de delegação, há um que está conosco e ele garante a vitória. Há um que está comigo e ele garante a vitória. Há um que está com você e ele garante a tua vitória. É nessa força que nós vamos. E há uma alegria para aqueles que obedecem o Espírito. Mas se você se nega a obedecer, ele te dá uma ordem e você não faz. Te dá a segunda, você não faz. E para de dar ordens. Engraçado, o Espírito Santo não fala mais comigo. Você está sintonizado? Glória a Deus, ele pode reabrir o canal. Basta você dizer, de fato, eu rejeitei a tua direção, mas agora eu quero seguir. Obrigado, porque o Senhor sempre dá uma nova oportunidade. O Senhor nos chamou para novas oportunidades. Cadê você? Perguntei. Não sei. Há uma nova oportunidade. Abre caminho para ele. Não apague o Espírito. É engraçado, quando eu falei com vocês, não estava pensando nessa palavra. Estou olhando para vocês, estão reparando. Não importa, eu posso olhar para mais 30 aqui, mais 40. Mas, é porque eu conversei com vocês, não com eles. Faz sentido o que eu estou dizendo? Amados, quantos nós queremos nos mover no Espírito, como falamos recentemente aqui? Quantos gostariam de ser movidos pelo Espírito Santo? Então não apague ele. Não comece a entristecê-lo e não o apague. Mas se apagou, busque o Senhor acende. O que o Senhor diz no Evangelho? Como condição de discipulado. Se alguém quer ser meu discípulo, negue-se a si mesmo. Tome cada dia a sua cruz e siga-me. Vamos recomeçar hoje em nome de Jesus. Mas o tema hoje é alegria, não é tristeza. Há uma alegria para mim e para você nesses tempos difíceis que ninguém poderá tirar. E a vontade do Pai é que nós transbordemos dessa alegria do Espírito Santo.
E a vontade do Filho é que nós transbordemos dessa alegria e do Espírito Santo. E a vontade do Espírito Santo é que nós transbordemos dessa alegria do Espírito Santo em nome de Jesus. Fique de pé. Vai orando. Fica olhando para mim. Você ouviu a palavra, vai orando. Vai falando com Deus. Considere aquilo que você ouviu. É assim que a gente recebe a palavra na pregação. Considere o que você ouviu. E aplica naquilo que for para cada um. Um precisa pedir perdão por alguma coisa. O outro precisa dizer, não, eu vou obedecer aquilo que o senhor está dizendo. Eu estou entendendo o que o senhor falou. Vou seguir por aqui. Vou andar, vou caminhar, vou prosperar, vou avançar. Já posso sentir no meu coração a alegria que o senhor dá. Só pelo fato de ter ouvido a tua palavra. Ela está me alegrando agora, eu não preciso ver o resultado. Eu sou uma pessoa de fé, eu decidi caminhar, eu sei que a alegria vem, já estou começando a senti-la. Esse é um lugar de alegria, esta é uma casa de oração, esse é um lugar onde o Senhor se manifesta. E o Senhor tem se manifestado comigo, eu te agradeço. Eu te agradeço. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim. O Senhor se lembra de você. Alguém estava achando que o Senhor não estava mais se lembrando dele. Não sei quem era. O Senhor manda dizer, o Senhor não se esquece de nenhum dos seus filhos. O Senhor não se esquece de nenhum dos seus filhos. De nenhum. Sopra o Espírito Santo. Derrama a unção sobre o teu povo agora. Não é minha obrigação ser como Paulo, mas é o meu anseio. Ser delegado pelo Senhor para fazer a obra. E obedecer. Por mais resistência que o diabo ofereça, mais eu me alegro. Quanto maior a resistência que o diabo puser, mais me alegrarei, porque eu sei que estou tocando nele. Em nome de Jesus. Amém, igreja? Quantos se alegram com essa palavra? Então se alegre com Jesus. Aleluia. Boa noite, igreja. Boa noite, igreja. Ah, tá bom. Lucas 24, por favor. Lá no 15, diz assim: E aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Essa é a história dos dois discípulos que iam para Emaús. Então, o Senhor não se esquece de nenhum dos seus discípulos. Tanto que, enquanto todos os discípulos ficavam em Jerusalém, esses dois decidiram ir para Emaús. E Jesus foi com eles, porque Jesus queria que todos os discípulos ficassem em Jerusalém. Ele vai falar mais na frente. E a partir do momento que Jesus começa a andar com eles, eles não reconhecem que é Jesus que está com eles. E aí eles começam a conversar. Jesus pergunta, por que vocês estão tristes? Ah, você não está sabendo que nada está acontecendo? Jesus, a gente achava que ele era o rei que vinha para remir Israel, aquele que ia governar sobre a gente para sempre. E de repente, ele morreu. Acabou. Sabe, muitas vezes as coisas não dão certo. Muitas vezes as situações à nossa volta acabam dando errado. E a gente desfoca os olhos de Jesus.
a gente acha que tudo acabou e a gente começa a ir para um lugar que o Senhor não tem para a gente. Mas o Senhor, Ele não se esquece da gente. Amém? E olha que interessante. No 30, diz assim: E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou-o. Tendo partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. Quando que eles reconheceram que era Jesus? Quando ele partiu o pão. Foi no momento da ceia. Meus irmãos, o que eu tenho para falar para vocês nessa noite é que muitas vezes a gente não está conseguindo olhar para Jesus pelas coisas que estão acontecendo à nossa volta. Mas esse é o momento, a ceia, para você lembrar do que Jesus fez por você. Largar tudo que está acontecendo aí fora, largar tudo que está acontecendo na sua vida e focar nele novamente. Hoje a ceia é livre. Hoje você pode tomar com seus irmãos, com seus amigos, com a sua família. Pode tomar sozinho, mas uma coisa você não pode fazer. Você não pode esquecer de Jesus, do que ele fez enquanto você estiver tomando. Toma, e se você está com o foco errado, volta o foco para ele. Amém? Pode tomar ceia. Vou começar a falar que hoje a pregação falou muito comigo. E começou já com o Dicram mandando desligar o celular, né? Olha o que ele falou, desliguem seus celulares. Eu falei, hoje não dá, impossível. Minha mãe tá indo viajar,
vai acabar o culto, eu não vou mais conseguir falar com ela. Minha tia tá com horas de vida no hospital. Eu não quero ficar mexendo no celular para ver política, mas eu não tenho como desligar. E eu fui lá para fora para tentar falar a última vez com a minha mãe, não consegui. 2 minutos antes de começar o culto. Aí, beleza, eu voltei. E Deus falou comigo. Porque quando eu me converti, eu desligava para vir pro coral já. Eu nem trazia meu celular para a igreja. Assim, esquecia no carro o celular. E aí, estava na igreja, todo mundo sabia que eu estava na igreja. Tipo, dane-se o que acontece lá fora, sabe? E agora, de novo, tipo, se minha tia morrer, se acontecer alguma coisa com o avião, o que vai mudar eu saber? Aí é como se Deus falasse para mim, você crê em mim mesmo? Eu sou o foco? Às vezes é tão difícil a gente conseguir focar em Deus, né? Agora, dona de casa, eu vi quanto cabelo meu cai na cama, né? E eu comprei um aspiradorzinho lá de sofá e aspiro lá, e hoje eu estava lá, falava, Jesus, o senhor sabe quantos cabelos eu tenho? Faz eles caírem no lugar certo, né? O senhor sabe quantos cabelos eu tenho? Quanto mais, como vai ser minha economia amanhã? Sabe, eu não sei se eu estou sabendo me expressar, porque eu sou meio... Mas... Quando Deus... Mas quando Deus... Eu estava lá arrumando a cama e pensando nessas coisas. A gente fica se preocupando com tanta coisa. Ele sabe exatamente quantos fios de cabelo tem na minha cabeça. Eu não sei, tipo, eu terminei de limpar, já caiu mais fio e ele já não tinha perdido a conta. Se ele se preocupa com quantos fios eu tenho, quanto de dinheiro eu tenho na minha conta, quanto mais o que vai acontecer, o que vai deixar de acontecer. E aí hoje no louvor falava, queria ter mais que uma vida para te oferecer. Será que é verdade isso? Será que a minha vida está sendo para te oferecer mais que uma voz para cantar para o Senhor? Será que a minha vida que eu tenho, eu estou oferecendo para Deus? Sabe, eu quero de amanhã acordar com impeachment ou sem impeachment e dar minha vida para Deus. Porque Ele vai cuidar. Se Ele cuida dos meus fios de cabelo, quanto mais Ele vai cuidar do que eu tenho para comer, do que eu tenho para dormir, para ser feliz, para ser saudável. Cara, ele se preocupa quantos fiozinhos tem aqui. É demais essa palavra, sabe? Às vezes ele se preocupa com as árvores do campo, lá, como que é? Os lírios do campo. Enfim, quanto mais com a gente. Então, que a gente possa ofertar mesmo, assim, com gratidão, sabe? Que o nosso dinheiro, a nossa vida seja pelo louvor dele, para a honra dele, porque Ele faz tudo o resto para a gente. Então, que vocês possam vir dizimar e ofertar com toda a gratidão no coração, independente do dia a dia, das circunstâncias. Amém? Senhor, nós estamos aqui, nós queremos ofertar o nosso melhor, porque é para Ti, Senhor. Ensina-nos, Senhor, a viver para Ti, Senhor. Os nossos gestos, o nosso dinheiro, a nossa vida, o nosso trabalho, nossa respiração, Senhor, que sejam todas para Ti. Que essa vida que nós temos seja realmente para Ti, Senhor, com toda a intensidade, porque nós sabemos que do resto o Senhor cuida, Pai. Obrigada pelo Teu cuidado por nós, pelo Teu amor, que o principal Você já fez, que foi nos tirar daquela lama onde nós estávamos, Senhor, do pecado, Senhor, do inferno, Senhor. Que nós possamos ter isso atinando, vibrando, reverberando em nós, Senhor, para que isso atinja muitos. E para que nós possamos ser felizes assim, Pai. Nós sabemos o segredo da felicidade, Pai, então ajuda-nos a experimentar, Pai. Em nome de Jesus. Amém? Podem trazer os dízimos, eu já falei para falar. Coloque de pé, por favor. Tu és o Senhor, aquele que me amou, e és o meu Deus.
meu Senhor, minha vida é para teu louvor, meu Deus, meu Senhor, minha vida é para teu louvor. Tu és o autor, aleluia, aquele que pintou perfeição a vida. Tu és o Senhor, aquele que me amou e és o meu Deus, meu Senhor, minha vida a teu louvor, meu Deus, meu Senhor, minha vida Pra teu louvor, pra teu louvor, meu Deus, meu Senhor, minha vida é pra teu louvor, meu Senhor, Senhor, minha vida é pra teu louvor, pra teu louvor. Aleluia. Com suas mãos. Pai, que essa seja uma verdade nas nossas vidas. A nossa vida seja para o teu louvor. Espírito Santo, leva-nos a viver essa vida movidos pelo Senhor. Nos ensina, Pai, o que a tua palavra diz em Gálatas: andai no Espírito, Senhor. Nos dá essa experiência, Pai, nesse dia. Nos dá essa experiência de andarmos movidos, levados, levados pelo Espírito Santo. Livra-nos de entristecer, livra-nos de desapagar o teu Espírito. Xerecandoros necandarai, ei, chamandagarabassuri bicandaramanai, nibiantocotorobassurianda. Leva-nos a andar movido, a ouvir a voz do teu Espírito, Senhor. Dá-nos experiência nessa semana, Jesus. Que o Senhor nos semear em lugar e a glória do Senhor nos acompanhar. Leva-nos, Senhor, leva-nos. Leva-nos, Senhor, a ser movidos pelo teu Espírito. E libera sobre nós a tua unção. Libera sobre nós a tua glória, Senhor. Libera sobre nós o teu poder, para que possamos viver a glória do Senhor sobre nós. Ó Deus, ó Deus, ó Deus, ó Deus, ó Deus. Deus, que nesta semana nós possamos viver milagres extraordinários. Que a alegria do Senhor esteja nas nossas vidas. Ah, Deus, que nós possamos ver a tua boa mão agindo e operando no nosso meio. Que a graça maravilhosa do Senhor Jesus, que o amor de Deus e a comunhão do teu Espírito esteja sobre nós, hoje e até a tua volta, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aplaude ao Senhor. Aplaude ao Senhor. Continue aplaudindo. Ele merece mais do que isso. Não tenha pressa de terminar. Depois eu falo.
Aleluia. Aleluia. Eu não esperei o culto acabar para depois entrar com coisa profana. Ainda estamos na presença do Senhor. Ainda o foco é Ele. Mas eu quero comunicar alguma coisa, porque rolou na oração lá dentro. Eu quero comunicar um pouco. Antes de falar o que eu disse lá dentro, eu lembro que uma vez eu fui a Rolândia, numa campanha evangelística. Rolândia fica no Paraná. E aquela cidade, desde o seu traçado, foi consagrada pela maçonaria. E aí, nós reparamos, e foi dito também, mas nós já tínhamos reparado, que aquele compasso do símbolo da maçonaria, sabe que tem um compasso? Aquele compasso foi traçado nas ruas e nas avenidas da cidade. Se você olhasse a fotografia de cima, a foto aérea, você veria claramente que ela foi consagrada aos símbolos da maçonaria. Por que eu estou dizendo isso? Brasília foi uma cidade projetada por duas pessoas que se manifestavam como totalmente ateias. Não sei se essa é a expressão certa. Não aceitavam nem a existência de Deus, nem qualquer direção de Deus, nada. Tinham a sua filosofia particular, e a sua filosofia, eu garantia, eram ateus. Não eram religiosos de outra religião, eram ateus. Mas aquela simbologia, aquele desenho todo, a planta e o desenho da praça e do Senado, Congresso, aquelas duas cúpulas invertidas, tudo isso tem significado místico. É estranho. Ateus fazendo um projeto, Niemeyer e Lúcio Costa, e fazendo um projeto de consagração a seres espirituais, porque é misticismo. Eu não tenho aqui a lembrança exata de cada significado, nem vou pregar sobre isso agora, mas estou dizendo. Quando eu e a Silvia estivemos lá e fomos visitar um determinado monumento da Praça dos Três Poderes, não sei se era túmulo de alguém, o fato é que nós entramos lá e sentimos uma opressão tão grande, um espírito de morte terrível. Entramos na catedral e também a mesma opressão. Queridos, nós estamos em um país que se consagrou a determinadas coisas que o povo simplesmente desconhece. Mas antes de falar isso, eu tinha dito que sempre ouvi profecias de que Deus estava abençoando o povo daqui para ser um povo que ia semear missões no mundo inteiro. Quantos ouviram esse tipo de profecia? E de repente veio um recado para nós: não pare com a visão missionária. Eu logo associei a situação econômica, financeira. Mas, queridos, se temos alguma coisa a combater, são as hostes espirituais do mal. Este país está consagrado às trevas, desde o seu núcleo central. E se nós não tivermos inteligência para isso, eu não estou pregando que sejamos alienados, que não exerçamos nenhuma função de cidadão. Exerça conforme você tem a sua mente, o seu coração, mas entendam uma coisa: acima de tudo está o Senhor. A outra coisa que eu falei é que os líderes evangélicos viram uma facilidade de dinheiro fácil. A verdade é essa. Eles entraram no butim para pegar esse dinheiro pretensamente para fazer a obra do Senhor e construir os seus próprios mausoléus, os seus próprios templos grandiosos, frustrando o projeto de Deus. A nós cabe entender que Deus dá o seu próprio dinheiro para a sua própria obra. E nós vamos buscar do Senhor a provisão, para que Ele sustente a obra através do seu povo. Ao mesmo tempo em que oramos: Senhor, salva esta nação. Mas salva não só daqueles que hoje estão, mas de todo esse domínio espiritual satânico sobre a nossa terra. É o que nós oramos em nome de Jesus. E essa deve ser o nosso foco em nome de Jesus. Amém?